do Brasão de Armas, Thiago Brabo aqui, falando por que Hitler e Stalin invadiram a Polônia. Isso daqui é uma coisa importante, cara, da gente deixar anotado, porque os comunistas, eles tentam dizer, tipo, não, a gente não tem nada a ver com bigodismo, a gente não tem nada a ver com o nazismo, a gente acabou, na verdade, foi a gente que venceu o nazismo, foram vocês arrombados, vocês estavam lá lambendo a caceta do Hitler até os caras traírem vocês. Aí, aí sim vocês começaram a ficar a pé na cara com os malucos, porque senão vocês iam morrer tudo. Que isso aqui, meu Deus do céu? Boa noite, rapaziada. Que mundo capitalista maldito é esse? Onde esse capitalismo vai parar? Assim, eu consigo entender Hitler e Stalin assinando um pacto de amizade entre eles. Agora, isso aqui não. Um porta-retrato de Stalin vendendo no Mercado Livre? Isso. Vem, Revolução Brasileira. Vem. Capitalismo pra mim, capitalismo pra você. Esses caras são os caras que mais amam, cara. Esses caras são os caras que mais amam o dinheiro, cara. Eu nunca conheci alguém que ama mais o dinheiro do que os comunistas, cara. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Tem alguns relacionamentos que são tão marcantes na nossa cultura que são sinônimos de casais. Tipo, Dona Florinda e Professor Girafales. Marta e Jonathan Kent. José e Maria. Mas Hitler e Stalin? Quem diria que aqueles dois filhotes do Satanás poderiam ter uma história de amor tão intensa que explodiria corações pela Europa inteira? É porque, de repente, eles descobriram que tinha uma coisa em comum, que uniria os dois de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. Esse companheirismo deflagraria o conflito mais brutal da história humana. E no centro dele estava uma nação. Nesse relacionamento estável que durou 1/3 da guerra, não foi um dia, 2 dias ou 3 meses. Foi 1/3 da guerra. A Polônia foi o primeiro bem que o casal conquistou junto no seu regime de comunhão parcial de bens. E como um casal unido, no mesmo propósito, eles conquistaram cada vez mais coisas juntos. Hitler, a Europa Ocidental, e Stalin, a Europa Oriental. Tem como ser mais bem dividido do que isso? Aliás, esse relacionamento intenso foi retratado artisticamente pelo próprio povo báltico, que também foi conquistado nesse casamento dos infernos. Olha essa arte aqui. Uma linda manifestação de história popular. A gente vê claramente esse relacionamento eternizado. Hitler, como sempre, horroroso. Mas Stalin... Ai, Stalin está uma noivinha fefosa, não está? Ai, cara, brutal, cara, brutal. E os caras têm a cara de pau ainda, mano, de falar, não, a gente que derrotou o nazismo. Foram, um bando de arrombado. E além disso, olha que lindo isso aqui. O mesmo povo que foi conquistado e brutalizado como resultado dessa união maldita, com um nome bem coerente, Pacto de Amizade Nazi-Soviético, para se lembrar e se libertar através dessa colossal manifestação popular que uniu cerca de 1 milhão de pessoas, que os comunistas vão dizer que é IA imperialista estadunidense. Agora, o que não é IA é o que vocês estão vendo aqui na frente de vocês. A Insider. Tudo é IA pros caras. Na real, tipo, nem IA, né? Tudo é imperialismo. Ah, não, isso daí é propaganda imperialista, tá ligado? Tipo, não aconteceu de verdade. Tipo, beleza, não aconteceu. É tudo imperialista. Tudo é propaganda americana. Os caras não cometeram erro nenhum na vida deles. Os caras eram perfeitos, mas os Estados Unidos decidiu, tá ligado? Que os caras iam ser vilões deles. E é isso. Os caras não estavam junto com Hitler no começo da guerra também, não. Isso daí foi montagem, mano. Os caras fizeram um Photoshop lá na época, 1930 e poucos. Os caras fazendo montagem no Photoshop lá. Os caras estão juntos. Perfeito, professor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de apresentá-lo ao meu público. Um sovietólogo mundialmente respeitado, especificamente na época de Stalin. Temos assuntos muito interessantes a discutir aqui. Vamos começar?
Ótimo. Então vamos começar com uma pergunta interessante, é uma questão muito importante. Algumas pessoas, professor, especialmente stalinistas, tentam minimizar o pacto nazi-soviético, dizendo que havia outros pactos com os nazistas na Europa. Quais são as principais diferenças entre o pacto nazi-soviético e os outros pactos com os nazistas na década de 1930, como o Acordo de Munique, por exemplo, e o Tratado de Não Agressão Germano-Polonês? Sim, a diferença é enorme. Talvez o melhor exemplo comparativo seja o Acordo de Munique, como disse. O Acordo de Munique, muitas vezes chamado de apaziguamento. Sim, a Alemanha queria um pedaço grande do território da Tchecoslováquia, terra tcheca, certo? E A Alemanha, eu querendo a Tcheca. a República Tcheca recusou. Depois a Grã-Bretanha e a França foram convencer Beneš a aceitá-lo. No final, sim, eles cederam, porque não podiam realmente lutar contra o exército alemão. Então essa foi uma concessão, uma apropriação de terras imperiais. No entanto, o pacto nazista soviético Molotov-Ribbentrop é muito mais agressivo do que aquele, porque por assinar o tratado secreto, que nunca foi publicado após a guerra, a Alemanha nazista e União Soviética concordaram na divisão da Europa Central e Oriental em suas respectivas esferas de influência. Foi uma divisão do mundo tipicamente imperialista. Eles nem sequer... Imperialista? Que isso, cara? Que isso? Como assim, mano? Os comunas sendo imperialistas? Nah, isso daí é coisa de americano, cara. Isso daí é coisa dos aliados, mano. Não é do... Pô, os caras lá vão ser imperialistas. Para, né, mano? Claro, o publicaram. Em certo sentido, é muito interessante como Molotov, que assinou o acordo, certo? Ele, até a sua morte, ele viveu muito tempo, até 1980, algo assim. Por que o coquetel Molotov se chama coquetel Molotov? Não foi esse cara que criou o coquetel Molotov, né? Sua morte, Sim, foi. Foi por causa dos protestos nas fazendas soviéticas, né? Eles faziam um coquetel Molotov e jogavam nas plantações do pessoal que não queria entregar as produções pro governo soviético. Aí eles Entendi. queimavam as plantações deles. Mas então era esse maluco aí que, tipo, foi apelidado... É ele que promovia essas Ah. políticas aí de queima das fazendas e tal, dos, Entendi. entre aspas, inimigos do governo, né? Entendi, então faz sentido. nunca admitiu que existia tal acordo secreto. Claro, nos arquivos alemães, mais tarde nos arquivos soviéticos, os documentos foram descobertos. Então, não temos dúvidas de que tal acordo existiu. Mas foi um típico acordo imperialista que até Molotov se sentia muito envergonhado de admiti-lo. Sim, desculpe. Tem até uma entrevista com o jornalista Felix Tchove, por volta de 1983, na qual ele nega completamente. Não há qualquer acordo secreto, absolutamente. Eu estava lá, não há acordos secretos. Eu posso confirmar isso. Acho que Gorbachev o revelou, mas depois alguns historiadores russos disseram que era falso, que era falsificado, etc. Mas isso é ridículo. Eu entendo, professor. E essa declaração alemã-polonesa de não agressão, tem alguma coisa oculta nela? Tipo, como um protocolo secreto dividindo outros países? Ou foi apenas um pacto de não agressão mesmo? Sim, isso mesmo. Quer dizer, Stalin sempre suspeitou que a Alemanha e Polônia tinham acordos secretos, porque Stalin sempre quis ter algum tipo de acordo secreto. Pelo que eu sei, não. Sim, há um tratado de não agressão. Mas, nesse sentido, a União Soviética e a Polônia também tinham um tratado de não agressão, que, é claro, a União Soviética quebrou em 1939. Setembro de 1939, sim. Entendido, professor. Alguns stalinistas dizem que esse pacto nazi-soviético não era nada diferente de outros pactos na Europa, como esses que acabamos de falar, e que Stalin foi forçado a assinar, porque os aliados não aceitaram
aquela ajuda mútua proposta por Stalin em abril de 1939, envolvendo a entrada do Exército Vermelho na Polônia e nos estados bálticos. Então, eles dizem que Stalin não tinha alternativa. Thiago é tão bravo que ele dubla ele mesmo. É, mano, mas é porque ele tá falando inglês, né, com o velho. Para proteger a União Soviética. Qual a sua resposta a isso? Por que os aliados e a Polônia não Inglês confiavam lógico, nos imperialista comunistas? language. Ah, é verdade, né? Na língua imperialista. Bom, esse é um argumento ridículo. Se a Polônia, a Romênia ou os países bálticos permitissem um exército soviético a atravessar suas terras para a Alemanha ou as terras tchecas, o exército soviético nunca mais teria saído de lá. Em outras palavras, significaria virtualmente a ocupação daquelas terras pelas tropas soviéticas. Então, claro, eles não... Que isso, JP? Cara é historiador de direita, é bonito e ainda fala inglês. Eu dava. Que isso? não poderiam jamais ter permitido... Baixaria. Tá sonhado em Quer JP. dizer, eles poderiam ter usado aviões e o que mais que fosse pelo espaço aéreo. Poderia ser um problema objetivo. Essa é uma desculpa egoísta para a União Soviética. Mesmo que eles permitissem que os soviéticos passassem através das terras deles, não tenho certeza de que a União Soviética ou Stalin queria realmente ajudar a Terra Tcheca. Não. Eu duvido que eles ajudariam. Boa análise, professor, porque a gente tem muitos aspectos aqui. Nós temos o protocolo secreto de 23 de agosto de 1939, temos o Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviética, temos o discurso de Molotov no Supremo Soviético de outubro de 1939, temos a declaração dos governos alemão-soviético, na qual Stalin dizia: pare a guerra contra a Alemanha, vamos ficar como estamos na Europa, parem a guerra. Molotov chegou a condenar, até mesmo condenou os britânicos por seu anti-hitlerismo. Esse também é um aspecto muito interessante. E sobre esse ponto aqui, então, Stalin oferecendo se juntar ao eixo, aos agressores em 1940, em novembro de 1940. Ele até perguntou, sabe? Ele colocou suas condições para entrar para o eixo. Qual é a situação em meio à escalada de guerra? Quais as intenções imperialistas dos comunistas, professor? Ele está muito interessado nisso. Ele não vê a possibilidade de se juntar a menos que as condições dele fossem aceitas. Então, eu acho que ele era pessimista, mas ele explorou essa possibilidade. Sim. Mas se as condições dele fossem aceitas, ele teria assinado o pacto com o eixo, certo? Por que não? Ele mais tarde poderia violar o acordo e atacar os aliados. Sim, sim. Ou talvez Hitler teria traído Stalin. Então, Stalin era um político que teria entendido todas as implicações daquilo. Mas mesmo assim, ele poderia ter entrado, sim. Muito interessante, professor. Hoje a gente está enfrentando uma espécie de campanha de desinformação vindo da Rússia. A gente pode dizer que, especificamente, em 2008, Levi Sotskov, que é um oficial aposentado da KGB... A Segunda Guerra começou em que mês mesmo? Foi no final do ano. Não foi no começo. Acho que outubro ou setembro, sei lá. Algum desses meses. Eu não lembro tô quando. sabendo, não. Mas eu acho que é perto de outubro ou setembro. É setembro. 1 de setembro. Alana Sá. Base. Ele veio com novos documentos dizendo que, em 15 de agosto de 1939, a União Soviética tentou formar uma aliança lutando contra os nazistas, com os britânicos, de acordo com uma fonte russa anônima. Sotskov, inclusive, disse que os poloneses estavam do lado dos nazistas antes da guerra. Então, o que o senhor acha dessas alegações do governo russo? O problema com Sotskov e muitos outros historiadores soviéticos, os historiadores russos, é que eles usam documentos frequentemente fabricados pela polícia secreta para confundir o mundo. Então, há muitos livros escritos com documentos secretos poloneses traduzidos para russo, certo?
Não há qualquer forma de confirmar que esses documentos sejam autênticos. Os poloneses não conseguiram encontrar esses documentos. O mais provável é que a polícia secreta da União Soviética tenha forjado, tenha fabricado esses documentos e os usou. As comunas fabricando documento, mano, tentando apagar a história. Onde que você já viu isso daí acontecendo, meu parceiro? O engraçado é que os caras, mano, mesmo depois que a União Soviética caiu, né, que veio a público vários dos documentos dos caras lá, a desgraça dos comunas, os caras ainda conseguem falar, não, isso daí é tudo mentira. Todos esses documentos aí são mentirosos, tal, é tudo fruto do imperialismo americano. O imperialismo americano que forjou esses documentos aí. Mas a União Soviética, não, esses caras não forjavam. Todo mundo forja, menos eles. Para Cara, obter o livro alguma negro do vantagem comunismo política. mostra muito bem, cara. Faz um compilado absurdo de muitos documentos que foram alterados na União Soviética, cara. Os caras falsificando produção de comida, falsificando entrega de produtos pelo governo, falsificando números, falsificando natalidade infantil, tudo, cara. O cara falsificava tudo. Não tinha nada ali que você podia falar, não, isso aqui os caras estão falando a verdade. Esses caras tentavam ainda varrer Puta pra... de um mentiroso. Seu grande Peraí que amigo veio- USS veio mandou Pix. R$5. Vejo que está vendo minha linda história de conquista e calúnia. Seu BFF, Joseph Vissarionovich Stalin. Valeu, seu grande amigo União Soviética. Parece ser uma história maravilhosa, cara. Nossa, esse cara era um maluco bom. Esse maluco aí, mano, Stalin era um maluco bom. Mano, eu não me lembro... por isso que eu não gosto muito de me aprofundar em história, cara. Eu esqueço tudo. Mas eu não lembro quem que escreveu. Uma das pessoas que eram próximas a Stalin escreveu sobre ele, mano. E os caras falavam, cara, tipo, não tinha ninguém que não tinha medo dele, tá ligado? Tipo, as pessoas mais próximas do maluco, tipo, familiares, assim, os caras eram apavorados, mano, com esse maluco aí. De tão bom que o maluco era, tá ligado? De tão maravilhoso, de tão kawaii que ele era, tá ligado? Política. Então, não podemos levar a sério qualquer um desses documentos, realmente. Se eles apareceram no Reino Unido ou na Polônia, então talvez tenhamos que reavaliar a situação. Mas esses documentos, não. Olha, eu tenho uma quantidade de livros na minha mesa. Alan Nassar, eu já li isso em mais de um lugar. E, cara, o mais brutal é que, cara, nem Hitler tinha, tipo, algumas pessoas ali próximas dele, que, mano, essas pessoas não tinham medo nenhum, tá ligado, do Hitler. Elas eram só, tipo, mano, o maluco tá lá, tá ligado, nas tretas dele lá, na obsessão dele, né, por identidade e tudo mais, tá? E, pô, eu tô tranquilo aqui perto dele. Mas, cara, Stalin, nem os familiares, nem, tipo, mulher, tipo, concubina do cara, mano, todo mundo tinha medo do cara, mano, todo mundo, cara. Brutal, o cara era pior do que Hitler, mano. De documentos secretos poloneses, da inteligência polonesa. Não podemos ter O cara é tão certeza. gente boa, Não né? podemos dizer que são autênticos. Que ele foi atrás e exonerou até o amiguinho dele, né, de política, né? Ah, O Lenin. Coitado do... Tomou o poder pra ele mesmo. Coitado não, né? Dane-se todos esses malucos aí. Então. Então, o ponto desses historiadores é que os poloneses são piores conspiradores. Eles estavam por trás de nossas costas e assim por diante. Mas não há nenhuma maneira real de verificá-los. A Polônia certamente não se aliou com a Alemanha. A posição da Polônia era de um tipo de equilíbrio. Eles não gostavam nem da União Soviética, nem da Alemanha. Então, sua posição era confiar no Reino Unido e na França, mas não na Alemanha ou União Soviética. Isso aí é Sim, bem óbvio professor, também, porque cara, o senhor camarada sabe, de parece sangue na óbvio, cabeça, porque né? Mano. Pra acabar de sobreviver, não tinha como fazer outra coisa, né? A não ser meio que ficar naquela ali em cima do muro. Pô, não tinha... Não tinha como não, cara. Pra qualquer lado que você for ali, tu vai tomar... Naquela época ali, mano, tu ia tomar bala. Pior que eles, tipo... Não sei como que os caras poderiam ter evitado, tá ligado? Tipo, o que aconteceu na Polônia.
Ah, não Pô. tinha como, não tinha como. Polônia tava muito ferrada, cara. Tava no meio da Alemanha e da União Soviética, tá ligado? Os dois regimes mais sanguinários, mano, que eu acho que já existiram no planeta, tá ligado? Tipo, Não, mas É, Stalin ia ler um poema antes. ah, é. Igual disse os o, comunistas igual ali, disse o Haddad, né? Ele lia livros sobre seus oponentes antes de metralhá-los. E quando a gente olha para o Pacto Molotov-Ribbentrop, na verdade nem Molotov-Ribbentrop, mas quando olhamos para os protocolos secretos, sabe, é tão vergonhoso para os russos em ver que eles estavam se alinhando, tentando se aliar aos nazistas. Então, na Europa pré-guerra, eu acho que não temos nada que se possa ser comparado com o Pacto Nazi-Soviético. Eu estou certo? Mm-hmm. Yeah. O que o senhor pode dizer sobre isso, professor, em termos da singularidade deste pacto? The uniqueness of this pact. Yeah, uniqueness A singularidade é muito interessante, que os fascistas e comunistas, certo? Duas visões do mundo opostas, trabalhando juntas. Isso é único, mas de certo modo não é tão único, porque se olharmos para as ações soviéticas, sob o governo de Stalin, agora sob Putin, é muito claro que eles, Moscou, usam tanto a esquerda quanto a direita para promover, avançar seus interesses. Por quê? Porque tanto a direita Olha aí, ó, só pra dar um contexto pra galera que tá perdida. O senador Álvaro Dias, Lá. ele fez uma referência ao Stalin, que eu achei muito interessante. Porque há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos Devidamente fuzilavam seus registrado. inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Ah, que Que lindo. lindo. Cara, gente boa, né? Querido! Se ler um livro antes, tá suave. Cara Cara, amoroso. isso daqui é priceless, mano, a cara do maluco aqui enquanto Mas ele o fala. Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Cultura. Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Dang, o Brasil tá bem, hein, mano? O Brasil tá muito bem. Vai se ferrar. Tá bem pra caramba. quanto à Bem na esquerda, merda. são contra a ordem mundial liberal. Excelente ponto, professor. Oi, Rose. Eu quero dizer, eu sou um esquerdista, mas claro que eu não estou apoiando o que Putin fez, o que o Stalin fez. Eu acho que o mundo está cheio de injustiça, então eu tenho que falar sobre eles. Mas Leia um livro sobre mim, Albertverse, mas primeiro você vai ter que escrever esse livro para depois você ler. Não tem livro sobre mim. As únicas pessoas que conhecem sobre a minha existência são o ChatGPT. Só o ChatGPT conhece. Mas a esquerda, se você olhar hoje, se você olhar para a esquerda hoje em dia, a esquerda apoiou a agressão soviética. O pacto nazi-soviético, enquanto eles tentavam, sabe, justificar. Algumas pessoas não justificaram e saíram do Partido Comunista e coisas assim. Mas a União Soviética estava interessada nestes grupos de esquerda e à direita contra a dominação, o que eles viam como dominação da ordem mundial liberal e, em particular, do Império Britânico. Então, se os direitistas como os nazistas, fascistas, se opõem ao Império Britânico, à ordem liberal mundial, à ordem capitalista, então está ótimo. Se a esquerda também se opõe a eles, também está ótimo. Então eles usam ambos os grupos para trabalhar, para empurrar, avançar seus interesses. E isso Todo mundo é massa de manobra. Olha que delícia. Maravilhoso. é provavelmente um dos mais importantes pontos que eu quero dizer. Sim. Em outras palavras, a aliança, acordo entre fascistas, nazistas e os soviéticos não é acidental neste caso. Não é acidental. É o mesmo problema
que existe hoje. Também é bem interessante. É que os caras são muito parecidos, cara. São muito parecidos. Outra coisa que eu nunca vou conseguir compreender é como que os caras conseguiram jogar Hitler pra direita, tá ligado? Tipo, cara, o maluco é um dos maiores identitários que já existiu no mundo, tá ligado? Pô, identitarismo... Isso foi... Cara, identitarismo não rola, cara. Mano, mas não rola, cara, dentro da direita, tá ligado? O cara defendia, tipo, desarmamento da população. O cara defendia num estado gigantesco, tá ligado? Tipo, pô, mano, como é que esse cara tá junto com a gente, tá ligado? Como? Tipo, mano, a gente não combina em nada. O cara combina em tudo com os esquerdistas, tá ligado? Mas não, confia, era de direita. Sim. Por quê? Porque era de direita. Interessante. Eu falei, cara, isso foi muito culpa da propaganda comunista depois que... Pós-Segunda Guerra, né, e durante a Segunda Guerra, quando eles começaram os conflitos entre eles ali, cara, a União Soviética, como ele fazia muita propaganda, além de ser falsificadora pra caramba dos seus próprios números, né, eles começaram a jogar Hitler pro outro lado, falou, esses caras aí não tem nada a ver com nós, e começou a difamar de tudo quanto é jeito possível, entendeu? Usando a mídia deles. Então aí os comunistas hoje em dia vê os documentos daquela época e falam, não, Hitler era de direita e tal, porque era contra a União Soviética dizia que eles eram de direita, é isso. Olha, Fica repetindo igual papagaio as documentação da União Soviética. E pior que entrou na mente da galera, foi né? mais do que provado, né? Ficar repetindo sim. igual papagaio. Ó, o Retro Juvenil falou, fato interessante, lógica. Na década de 1980, durante o regime comunista na Polônia, o grupo Alternativa Laranja usou anões pintados em símbolos comunistas como forma criativa e pacífica de protesto contra o governo. O movimento começou em Breslávia, espalhou-se por outras cidades e inspirou o movimento da solidariedade, que ajudou a derrubar o regime. Em 2001, a cidade homenageou a iniciativa com estátua Papai Anão. Cara, é na Polônia que eles ainda têm essas estátuas dos gnominhos, assim? Dos anãozinhos sim, das lá casas. Tipo, é mó da hora. É lá mesmo. É mó da hora aquelas estatuazinhas. As estatuazinhas pequenininhas, né? Todo lugar você vê. Que em uma entrevista para o Centro da História Urbana, o senhor disse que se não houvesse a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido. Sabe, um ponto bem interessante mesmo. Como que o senhor chegou a essa conclusão? Eu quero dizer, eu acho que eu tenho razão. Em outras palavras, olha, se olharmos para o desenvolvimento do mundo após 1917, o problema mais importante é o surgimento do Estado comunista. Estado comunista claramente anticapitalista. Então, em todo lado, eles viam a ascensão trabalhista. Eles temiam que o fascismo era, em certo sentido, uma reação para a ascensão trabalhista, com o apoio de forças obscuras, como a União Soviética. Então, fascismo é um tipo de mediação de conflitos de interesses entre capital e trabalho e promover os interesses do Estado. Não são os interesses do capital, não apenas os interesses do trabalhador, mas o interesse do Estado. Então, dessa forma, o fascismo surgia em resposta ao surgimento da União Soviética. Então, interessante. A lógica, sua palavra está se espalhando. Hoje, no canal do Gigante Richard, bastou usar uma palavra para outras partes do problema reconhecerem. Based. Based! Based, mano. Sabe outro maluco que eu vi usando a palavra based recentemente? Mas ele fala based. É o Super Xandão, mano. Nossa, muito bom, mano. Muito bom. Ele usa também, verdade. Não, mas ele começou bem recentemente, tá ligado? Tipo, porque eu lembro que eu acompanhava ele uns anos atrás e ele nunca usava, mas agora ele tá usando pra um cara muito engraçado, Based, tá ligado? Se a União Soviética não tivesse aparecido, se a Revolução Russa tivesse falhado, o mundo capitalista se desenvolveria diferentemente. Isso não significaria que não haveria guerras entre capitalistas, países imperialistas. Mas o que quer que tivesse acontecido teria sido muito diferente do que realmente aconteceu.
na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, sim, não podemos dizer que o mundo seria o mesmo se a Revolução Russa não tivesse acontecido em 1917. Então, comparando essa, perspectiva que tivemos na Segunda Guerra Mundial, nesse possível cenário que o senhor está descrevendo, a gente pode dizer que teria sido, não diria nem melhor, mas podemos dizer mais moderado ou menos militarista, É isso aí, Emanuel. É base. menos genocida, um século menos genocida, ou talvez um século menos desumano? Inhumane, I think inhumane century. That's quite possible. Muito Yes. provavelmente sim. Hitler provavelmente não teria atacado os judeus. Hitler via como Stalin visou certos grupos. Primeiro, digamos, os kulaks, ou mais tarde, poloneses, alemães, ucranianos, etc. Então, esse é o ponto que meu colega Timothy Snyder faz, que a Europa Central se tornou uma terra sangrenta. E o terror de Hitler e o terror de Stalin reforçavam um ao outro. Então, se a União Soviética não tivesse surgido, aquele tipo de terror talvez não teria acontecido. Isso não significa que não teria acontecido. Claro, mesmo agora matamos pessoas, aqui e ali. Porém, o mundo definitivamente teria sido muito diferente. Claro, não sabemos como teria sido, mas certamente o Holocausto não teria acontecido. Sim. Caraca, interessante pra um caramba, mano. Putz, grila. Uau, professor. Um ponto muito, muito interessante mesmo. Porque, assim, na minha opinião, parece que tudo, de alguma forma havia um vórtice em torno da Revolução Russa. A gente pode dizer que houve esse vórtice mesmo em torno de tudo que a Revolução Russa causou, o extremismo trazido pela Revolução. Na posição e na criação do próprio Stalin, por exemplo, a gente pode dizer isso. O mundo ficou tão alarmado com a violência que a Revolução Russa pôde ser capaz de produzir, que tudo depois, de alguma forma, aquela loucura, era uma loucura tentando combater loucura. Trying to combat other craziness. Eu concordo, quero dizer, eles justificavam o terror. Quero dizer, terror existia em todos os lugares. As potências imperialistas não são inocentes, mas Stalin justificava o terror. Sempre havia restrições religiosas no Ocidente, mas eles não tinham restrições religiosas. Terror justificado, dekulakização, a liquidação de kulak como classe. Eles usavam terror contínuo como meio para alcançar objetivos políticos. Quem que faz isso, cara? Até hoje em dia, cara. Hitler era a mesma coisa, cara. Hitler era a mesma coisa. Tudo é meio que tipo relativo, não existe princípios, tá ligado? Tudo é relativo e justificável. Quem que faz isso, mano? Quem que fala, a morte dessa pessoa aí, essa pessoa morreu, mas é justificável. Por quê? Não, porque essa pessoa falava tal coisa, porque ela falava tal coisa, tá ligado? E aí se acontece a mesma coisa pro lado deles, não, essa daí não era justificável não, essa daí não. Mas ela também não falava coisas que podem ser consideradas absurdas. Não. Cara, só tem um lado que faz isso, mano. Só tem um lado que faz isso. Disso, Stalin certamente exportou subversão em toda a parte do Ocidente, particularmente na China, na Ásia. Então sabemos o que aconteceu na China. Mao Zedong. Então, o terror de Mao foi exportado para outros países. Países como o Camboja, Khmer Vermelho e assim por diante. É simplesmente um nível incrível de terror. Exato, professor. O senhor sabe, é sempre interessante que, especialmente os trotskistas, eles tentam defender que, com Trotsky, as coisas teriam sido muito melhor do que Stalin. Mas eu acho que, pelo menos no mundo acadêmico ocidental, a gente hoje tem um consenso que a brutalidade e o terror estão profundamente enraizados na política soviética, no nascimento da política soviética mesmo. Sim, você está certo, quer dizer, Trotsky pode ter alguns aspectos humanos, mas o que o Trotsky fez na política não foi diferente.
Quer dizer, foi cruel. Ele apoiou a anexação de Stalin. Mas, pô, quem que não imagina isso daqui? Quem que não imagina que outro comuna ali no lugar de Stalin teria feito a mesma coisa, cara? É sempre o mesmo papo. Não, se fosse eu, não, se fosse outra pessoa ali, aí, pô, a gente teria implementado o sistema socialista, né, que vai levar pro comunismo da forma correta. Cara, não tem forma correta de implementar essa merda, cara. Não tem uma forma de você implementar isso que não vai fazer com que você tenha que colocar. Do ser humano. Não, você vai ter que colocar uma arma na cara de alguém, cara. Não tem como, tá ligado? Tipo, o Estado aqui vai tomar conta dos meios de produção. Cara, é insano, tipo, é óbvio que você vai ter que colocar arma na cara do pessoal, né, que controla os meios de produção, e vai ter que falar, cara, agora é tudo meu, tá ligado? Não, tem como você comprar. Não tem como você comprar, cara. Não tem como você comprar. Estado, aquela parada, o Estado né? não tem dinheiro pra isso. Alguém tem que chorar pros moleque rir. Alguém tem que chorar pros moleque rir. Tu vai. Mano, e se tiver. Forma certa de oprimir a população e matar ela de fome. Como é que tanca uma conversa dessa? Tipo, mano, não tem como. Cara, Jordan Peterson, ele fala sobre isso, cara. E é maravilhoso, cara. Ele diz que quando alguém fala que, não, se fosse eu no lugar de Stalin, eu teria feito, tipo, melhor. Ele fala que, cara, isso daí é a maior prova de que você é um narcisista desumano, que você acha que tudo sobre você é bom e que você, tipo, conseguiria fazer algo diferente, tá ligado? Quando na realidade você faria algo pior do que esses caras fizeram. Por quê? Por causa disso, cara. Vai ter uma penca de gente que vai falar, tipo, não quero. Tu vai ter que colocar uma arma na cara dessas pessoas e vai ter que falar, tipo, sim, você vai querer, tá ligado? E se a pessoa ainda não quiser, você vai ter que puxar o gatilho. É isso, não tem como você fugir disso. O pessoal não entende que o problema não é a pessoa que tá lá na liderança, o problema é a lógica do governo que a pessoa tá liderando, cara. Não importa se for fulano ou ciclano que tá na liderança, toda a lógica de governo que o maluco tá é errada, vai contra os aspectos humanos, vai contra a naturalidade humana, tudo ali é subversivo à lógica, nada ali funciona. Dos estados bálticos, ele considerava que era uma revolução exportável, etc. Então, mesmo que Trotsky tivesse estado lá, no lugar de Stalin, eu não acho que o mundo não seria muito diferente. Mas eles acreditavam ideologicamente em Marx. Então, terror e violência eram uma arma. Então, sim. Sim. É porque tá no berço mesmo do sistema soviético, né? Ponto muito interessante, professor. Muito obrigado. Para fechar, então, qual que é a sua conclusão, professor, sobre o impacto do pacto nazi-soviético sobre o cataclisma da Segunda Guerra Mundial e a desumanidade que ela deflagrou? Sim, a conclusão é que ele foi É muito engraçado o sotaquezinho desse maluco, mano. The conclusion. Faz um chinesinho falando. Horrível. Foi um evento horrível. Quer dizer, apenas eles, a Alemanha nazista e a União Soviética de Stalin, fortaleceram-se uns aos outros e ajudaram-se uns aos outros a destruir o mundo, destruir o centro da Europa Oriental. Eventualmente, a Alemanha nazista foi destruída, a União Soviética triunfou. Mas isso não trouxe nenhum conforto ou paz, porque a Europa Oriental foi totalmente controlada pela União Soviética. E a União Soviética exportou a revolução para a China, Coreia do Norte e outros lugares. Então, sim, marcou um ponto chocante na desumanização da história mundial no século XX. Tem até alguns estudiosos que dizem que foi o pacto do diabo entre eles. Então, de certa forma, eu acho que é uma analogia interessante, porque não tinha nada parecido, nada tão terrível, nada tão desumano na história, antes ou depois, que a gente possa compará-lo com este pacto nazi-soviético. No século XX, não. Nunca vimos nada assim, desde a Guerra Mundial ou antes.
Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi terrível, mas não da maneira que a Segunda Guerra Mundial foi. Muito bom, professor. Então, obrigado novamente pela oportunidade. De jeito nenhum. Obrigado por me deixar falar com vocês. Sim, foi um prazer. Eu tenho certeza que o meu público vai gostar demais da sua participação. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Bala, mano. Bala. Canal do Thiago Brabo lá, Brasão de Armas. Só os based, mano. Pô, muito bom isso daqui. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês que eu tava falando do Jordan Peterson, mano. Cara, saca esse maluco, mano. Saca esse maluco falando. And then when the Marxists say, well, that wasn't real Marxism, what it really means, and I've thought about this for a long time, it's the most arrogant possible statement anyone could ever make. It means if I would have been in Stalin's position, I would have ushered in the damn utopia instead of the genocidal massacres, because I understand the doctrine of Marxism and everything about me is good. It's like, well, think again, sunshine. You don't understand it. You don't understand it. And you're not that good. And if the power was in your hands, assuming you had the competence, which you don't, you wouldn't have done any better. And even if you had, there would have been someone else waiting right behind you to shoot you the first time you actually tried to do anything good. And that's what happened to all the old guard who ran the damn revolution. Stalin rounded them all up and shot them. Mano, isso daqui é insano, cara. Isso daqui é brutal, tá ligado? Porque foi realmente o que aconteceu, mano. A velha guarda, né, que foi lá, fez o trabalho sujo pra Stalin, mano. A primeira coisa que o desgraçado fez, quando o desgraçado pegou o poder, foi colocar todos eles em uma linha e metralhar tudo. Por quê? Porque ele sabia que quando essas pessoas vissem que a revolução dele não ia ser o que eles esperavam, esses caras iam se revoltar contra ele. Então ele já pensou, tipo, pô, então já vou eliminar esses caras aqui agora já, tá ligado? E foi exatamente isso que aconteceu, mano. Insano, brutal. O que sobra pros beta comunistas? Nada. Sobra nada. Isso que eu gosto, cara. Eu gosto bastante da Revolução dos Bichos, né? Que é um livro do George Orwell. Porque ele, mano, ele explica muito bem a mentalidade desgraçada que esses líderes têm, cara. De controle de população, de ser sacana, entendeu? De fazer o pior falando o que é pro bem das pessoas. E é muito bem desenhado pra qualquer pessoa entender, até uma criança. Sim. A justiça que esse pessoal fala travestida de justiça. Até um mamaco entende isso daí. Revolution. Stalin rounded them all up and shot them, along with their families and millions of other people. So even if you do happen to be that avatar of moral purity that you claim implicitly, the probability that you get to act out your goodness in relationship to those possessed by your ideology is zero. Cara, isso daqui é maravilhoso, cara, porque ele fala, cara, mesmo que você seja, tipo, mesmo que você seja o Deus da bondade, assim, ó, você seja maravilhoso, cara, pelo quanto de poder que você tem na sua mão, na primeira oportunidade que alguém tiver de te dar um tiro nas costas, essa pessoa vai. Porque todo mundo vai querer aquele poder concentrado. E as pessoas que estão realmente possuídas por essa ideologia maldita que é o comunismo, elas são capazes de tudo, cara. De tudo pra estar no poder. E aí você fala tipo, nossa senhora, por que Stalin, por que Hitler, os bichos eram os monstros que eram? Era exatamente por causa disso. Era exatamente por causa disso. Porque, cara, se o Stalin, mano, se o cara desse as costas pra qualquer um desses desgraçados comunistas, os caras iam meter bala nele também, mano. Também. Cara, já imaginou? Já imaginou você viver num ambiente assim, tá ligado? Tipo, tu tem uma concentração de poder tão grande na sua mão que, cara, você começa a ficar louco. Você não confia mais na tua mulher, você não confia mais no teu filho, você não confia... no teu cu com a pedra. Você não confia mais em ninguém, cara. Então, tipo, Stalin tinha que ser o demônio que ele era. Porque se ele não fosse o demônio que ele era, ele ia de vala, cara. Alguém ia passar a faca nele e pronto. Tá ligado? Tipo, olha que ideologia. Mano, maravilhoso, cara. Comunismo é maravilhoso, cara. Vai se ferrar. Olha que bosta de... uma das piores invenções que já foram criadas, tá ligado? Tipo, uma das piores ideias que já foram pensadas por alguém.